Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula passada, a gente falou sobre o Simple Past e sobre o Simple Past Continuous ou Simple Past Progressive, tá? Em inglês, no inglês, existem 4 tempos verbais que são utilizados para falar sobre algo que aconteceu no passado. A gente tem o Simple Past, a gente tem o Simple Past Continuous, a gente tem o Past Perfect e a gente tem o Past Perfect Continuous, que é o que a gente vai falar hoje. Tá? O Past Perfect Continuous ele é utilizado para indicar que alguma coisa aconteceu ou estava acontecendo antes de outra em um determinado ponto do passado. Tá? Parece complicado, mas não é tão complicado assim, é muito simples. Por exemplo, como ficaria em inglês a seguinte frase? Eu estudei nessa escola antes de eu ir para a faculdade. Ficaria da seguinte forma, ó, eu estudei tipo 5 anos nessa escola antes de ir para a faculdade. I had been studying at the school for 5 years before I went to the college. I had been studying at the school for 5 years before I went to the college. Eu estudei nesse colégio por 5 anos antes de eu ir para a faculdade. Tá? Uma outra coisa é que o Past Perfect Continuous ou Past Perfect Progressive, ele pode ser traduzido de várias formas dependendo aí do contexto. Eu posso traduzir assim, eu estive estudando ou eu estava estudando. Eu poderia traduzir assim também, eu estava estudando nessa escola por 5 anos antes de ir para a faculdade. Tá? Então depende muito do contexto ali e uma tradução adequada para o contexto. Tá? Mas é muito simples, é bem fácil o uso do Past Perfect Continuous. A estrutura dele também é bem simples, ele vai ser estruturado da seguinte forma. Pronome, né? O sujeito, pode ser um pronome ou um nome, pode ser um pronome pessoal ou um nome próprio. Mais o had been, sempre had been, mais um verbo principal terminado em ing. Tá? Esse verbo principal terminado em ing, ele nunca vai ser alterado. Ele pode ser verbo irregular ou regular, ele sempre vai ser terminado em ing. Por exemplo, eu assisti televisão por 10 minutos antes de você chegar. I had been watching TV for 10 minutes before you arrived. Eu assisti TV por 10 minutos antes de você chegar. Ou, por exemplo, eu dormi por 2 horas antes do despertador tocar. I had been sleeping for 2 hours before the clock ringing. Tá? Então, o Past Perfect Continuous ele é bem simples o uso. Eu vou deixar uma explicação para vocês na descrição aqui da aula. Eu quero que vocês deem uma lida. Na explicação vai estar a estrutura na forma negativa, forma interrogativa. Tá? Então, deem essa lida. Eu vou deixar algumas frases para vocês poderem ler também. Não vai ter exercício, porque eu vejo que vocês estão tendo muitos exercícios ultimamente. Então, eu vou dar essa colher de chá para vocês, tá? Então não temos exercício para hoje, mas deem uma lida na explicação, tentem entender como que se estrutura o Past Perfect Continuous, tá? Aí na nossa aula de amanhã ao vivo a gente fala um pouco mais sobre o Past Perfect, faz alguns Past Perfect Continuous, faz algumas tarefinhas do livro e alguns outros exemplos aí do Past Perfect Continuous, tudo bem? Então é isso, não teremos exercício, porém leiam a explicação que eu vou deixar aí na descrição da aula. Qualquer dúvida me procurem. Beijos, abraço a todos e até amanhã.